Bom, boa noite a todos. Acho que o pessoal deve estar entrando ainda, né? Tô vendo aqui que vai aumentando aqui o número de participantes, então acho que o pessoal ainda deve estar entrando. Então eu vou começar então me apresentando, né? Boa noite, né? Eu tenho um pouco de dificuldade aqui de ficar olhando o chat no Zoom, né? Já dei aula várias vezes pelo Zoom, mas para mim, ele é às vezes um pouco mais difícil de ficar vendo aqui as mensagens, mas se porventura eu não conseguir ver alguma dúvida, alguma coisa, depois no final vocês fiquem à vontade, tá? Então, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Ferreiro, né? Eu sou médica veterinária, formada em Espírito Santo do Pinhal, né? E sou de Santos, na realidade, mas fui fazer faculdade no interior, né? Na época, a gente tinha aquela coisa, né, de ter que fazer no interior para ver vaca, galo, cachorro, gato, ver tudo, de tudo um pouco. Aí depois eu vim para São Paulo para fazer residência, eu fiz residência na Unisa, né? Junto com a residência, eu fiz a especialização em clínica de pequenos animais. E fui então contratada para ser médica veterinária lá. E aí depois eu fui para o mestrado na USP, né? E o que eu posso dizer um pouquinho aí da minha experiência como médica veterinária, né? Eu tenho meu mestrado foi com ênfase em felinos. Na realidade, o que me fez ir para a medicina de felinos foi eu acho que tem alguém aí que está com o microfone aberto. Se o pessoal puder aí, né? Só os microfones, certo? E o que me fez ir aí, né, para a medicina de felinos, na realidade, foi o fato de que muitas vezes eu via, né, quando aluna, um manejo muito inadequado, né, da espécie felina. Eu não tive nada na faculdade, praticamente, de medicina felina, né, e aí eu fazia cursos durante o final de semana aqui em São Paulo, até com o professor Valdo, porque eu sentia essa necessidade, né, de ter uma ênfase maior aí na medicina de felinos. Graças a Deus, hoje a medicina de felinos está em alta. A gente sabe que hoje, muitas vezes, a gente acaba atendendo aí num dia normal de atendimento muito mais gatos até do que cães, né? Em algumas regiões de São Paulo, a gente já tem o número de felinos superior ao número de cães. Então, eu resolvi falar um pouco para vocês da minha experiência, né, da administração de fármacos de forma geral para a espécie felina, né? Porque existem muitas diferenças aí relacionadas a essa espécie. Eu sou docente lá da FMU, de clínica médica, comunicação clínica, práticas veterinárias. Sou membro da American Association, né, of Feline Practice, né, orientadora clínica do Hospital Pompeia, e também faço atendimento especializado em medicina de felinos no mesmo hospital, né. E faço a coordenação também de um curso de extensão em medicina felina. Meu intuito sempre é tentar difundir um pouco do conhecimento na espécie, porque eu trabalho em universidade e eu sei que mesmo a gente tendo avançado bastante, ainda falamos muito pouco de gato na graduação, tá? Atendo também no hospital chamado Oasis Pet, que fica na Vicente Hall, que é de um querido colega. Certo? Então, vamos falar um pouquinho aí da importância da medicação, né? E aí, né, quando a gente fala de medicina felina, existem duas instituições internacionais que são instituições de referência em medicina felina, que é a ISFM e a American Association, como eu falei para vocês, né? A ISFM, ela é basicamente europeia, né, britânica, e essas duas associações, elas têm diversos vídeos na internet que mostram aí, né, como medicar adequadamente um gato, né, por via oral, alguns vídeos até também falando de medicações aí subcutânea, mas eu coloquei aqui para vocês, então, como a gente deveria, teoricamente, medicar um gato por via oral, né.
Deixa eu ver aqui. Certo? Tirar um pouquinho aqui o áudio só para mostrar para vocês que teoricamente então é algo que a gente deveria ensinar ao tutor, né? Olha, colocou aqui numa mesa ou aqui no caso uma tábua de passar roupa, né? Uma pessoa aqui segurando com uma contenção leve, né? E uma outra pessoa vem aqui e ajuda a abrir a cavidade oral do gato. Mas aí são duas pessoas. Aí aqui ela fala, bom, você tá sozinho? Então se você tá sozinho, é fácil, né? Você coloca o gato entre as suas pernas, né? Num ambiente tranquilo e também você consegue medicar. Eu diria para vocês que isso muitas vezes ele é passível mesmo, né? De fazer com medicações via oral, principalmente comprimidos. Desde que você tenha um animal que foi totalmente sociabilizado, né? Então, um animal calmo, um animal socializado, um animal que está habituado à contenção e à manipulação da cavidade oral. Aí ela fala aqui, mas se for um animal que te dá mais trabalho, né, para administrar, a gente pode fazer a contenção com toalhas, que é o que realmente a gente pede hoje para os tutores fazerem a contenção com toalha, porque a contenção com toalha, ela realmente diminui bastante o nível de estresse durante a contenção do paciente, né, e o risco desse paciente aí acabar ferindo o animal. E aí a gente também tem outros vídeos aqui falando um pouquinho, né, de outras formas em que a gente pode fazer uso de medicação em gatos. Então, a gente poderia pegar um comprimido, né, e cortar esse comprimido para facilitar a administração. Outra possibilidade que a gente tem é macerar o comprimido, né, e macerar o comprimido, misturar com água, e administrar também por via oral. Então eles dão várias dicas, né, de como a gente poderia fazer. Misturar na alimentação, certo? E aí o que eu posso dizer para vocês é que realmente são tentativas válidas, mas o gato nem sempre funciona dessa maneira. E o que eu posso dizer para vocês é que na dependência do fármaco que você está usando e da palatabilidade desse fármaco, eu muitas vezes não indico ao tutor, certo? Em hipótese alguma, ele fazer esse tipo de mistura, tá? Por quê? Porque além disso levar uma, né, ele sentir o gosto, né, desse fármaco no alimento, isso pode levar a uma aversão alimentar. Os gatos, eles fazem bastante assimilação de acontecimentos, né? Então, quando ele passa por uma experiência desagradável, ele assimila isso de forma muito rápida, né? Então, se ele foi lá comer essa alimentação em pasta, e muitas vezes quando a gente está medicando, né, um animal, é porque esse animal já não está bem clinicamente. Então, muitas vezes até o apetite dele não está normal, né? E às vezes eu preciso que ele coma uma dieta, às vezes até uma dieta terapêutica. Se você misturar, né, algo não palatável a esse alimento, ele não pega mais essa ração. Tá? E aí o que acontece? Cria uma aversão alimentar, às vezes, a um alimento aí que vai ser também parte do tratamento desse paciente, tá? Então, na teoria, a gente tem realmente diversas possibilidades, mas isso vai depender muito do fármaco que você está usando. Na prática, então, você quer um vídeo de uma médica veterinária, né? Ela mostrando as tentativas dela aí de medicar o seu gato sozinho em casa, né? Então, ela tá tentando fazer a técnica da toalha. Tentativa 2. Tentativa 3. E o gato vai para trás, né? E vai babar, vai espumar, né? A medicação. Então, na prática, né? Embora a gente fale aí, né? Para o tutor que não, que é tranquilo, que é fácil, a gente precisa praticar um pouco a empatia, né? Eu medico a minha gata, né? Quando eu preciso medicar ela, né? E tem aquele lado também que é o lado afetivo, né? Para mim também é ruim medicar a minha gata, tá?
Então, antes de tudo, eu preciso lembrar como eu sou também como tutora, como nós somos como tutores, e nós como médicos veterinários, a gente costuma assim, ainda ser péssimos tutores, certo? Pior do que realmente o tutor, né? Parece que a gente vai ficando mais, né? Desculpa a palavra, mais bundão na hora de tratar nossos animais. Então, a gente também precisa ser um pouco empático com o cliente, né? Entender que ele tem o lado dele de dificuldade também na administração de fármacos. E uma pergunta que eu faço para vocês é: quantos de vocês fazem essa pergunta para o cliente? Né? Fazem a pergunta do tipo: você já medicou o seu gato? Porque às vezes eu atendo tutores que eles nunca precisaram medicar o gato, porque o gato nunca ficou doente, certo? Ou porque ele nunca nem levou o gato no veterinário, porque ele até julgava que os gatos não precisavam ir com frequência no médico veterinário, né? Então é muito comum atender às vezes gatos que vomitam há anos e ele achava que o vômito fazia parte do comportamento do gato, tá? Então ele nunca tratou esse tipo de manifestação clínica. Então é muito importante a gente questionar, né? A gente perguntar para o tutor: você sabe medicar? Você alguma vez medicou? Você tem sucesso na hora de medicar? Como você se sente na hora de medicar o seu gato? Então, acho que essa é a principal pergunta que a gente deve fazer. Como você se sente? Né? E a gente, vocês vão entender melhor ao longo da palestra o porquê de perguntar como ele se sente, né? Porque às vezes medicar um paciente, medicar um animal é algo de extremo sofrimento para o tutor. E eu posso dizer isso também como tutora de gato e também como mãe, né? Então, toda vez que o médico fala: olha, eu vou ter que prescrever um antibiótico por via oral para o seu filho, que toda vez vomita na hora de ser medicado, eu já sofro por antecipação, certo? Então, a gente precisa lembrar que para o tutor essa relação também é uma relação muito comum, né? Uma relação basicamente de filho, né? O animal hoje ele é considerado dessa forma. E esse problema está relacionado também à adesão de tratamento, tá? Então, o que a Organização Mundial da Saúde considera como adesão ao tratamento? Ela vai considerar, né, a medida em que o comportamento de uma pessoa em tomar a medicação, seguir a dieta prescrita, realizar as mudanças no estilo de vida, porque muitas vezes é necessário também mudanças no estilo de vida como protocolo terapêutico, né? Se ela faz de acordo com as recomendações do profissional da saúde, né? E a gente vê em pesquisas de adesão a tratamento em medicina, falando de humanos, né, que 50% dos pacientes aderem ao tratamento. Então, de cada 10 pacientes que vão hoje no médico, 5 não vão fazer o que o médico aconselhou, né? E muito disso está relacionado a diversas questões, tá? A experiência da doença, o que esse indivíduo entende como doença, as dúvidas que ele tem em relação ao tratamento, porque a condição da doença ser sintomática ou não, trazer desconfortos e problemas também para esse indivíduo, é algo muitas vezes crucial em ele aderir ou não ao tratamento. Tá? E a mesma coisa a gente vai ver na veterinária, né? Então, quando a gente tem lá um gatinho ou um cachorro que no seu exame você detectou que ele é hipertenso, mas ao mesmo tempo esse animal não tem manifestação clínica de hipertensão, porque é uma doença silenciosa, como uma cardiopatia, muitas vezes detectada precocemente, uma doença renal detectada precocemente, às vezes não há experiência da doença na cabeça do tutor, porque aquele animal está bem, né? Então, isso é um fator que muitas vezes limita a adesão ao tratamento. Então, quando a gente fala de estudos em cães, porque eu vou ser bem sincera com vocês, a gente tem pouquíssimos estudos em gatos, tá? Em estudos em cães em que esses cães receberam antibiótico terapia, né, de curto prazo, né, não foi, então, na realidade, não era nem um prazo alto de tratamento para o tutor falar: ai, tô de saco cheio de medicar meu cachorro, certo? A adesão, ela correspondeu de 56% a 59%, tá? Então, muitos animais receberam um número incorreto de doses diárias, né, ou subdose de fármacos, e isso estava também relacionado a diversos fatores, tá? Sendo a dificuldade na administração
medicação, né? O não entendimento da necessidade do tratamento, o fato desse paciente não ter tido uma boa resposta ao fármaco, então efeitos adversos do fármaco, também principalmente, né, a aceitação do animal ao fármaco em questão à palatabilidade, tá? E isso é preocupante? Lógico que é, porque a gente está falando de animais em terapia com antimicrobiano, né? Então, uma resposta inadequada ao tratamento vai acontecer, né, devido a esse abandono, e algo que é muito importante, que é a resistência bacteriana. Então, você acredita fielmente que ele está fazendo uso do fármaco de forma adequada, e muitas vezes essas subdoses ou doses que ele não está administrando, porque ele é super difícil para ele administrar às vezes um fármaco 3 vezes ao dia, o cachorro cospe, o gato cospe, baba, celorreia, né? Isso vai levar principalmente à resistência bacteriana quando a gente fala de um antibiótico. E isso é muito preocupante. Então, quando a gente pesquisa aí os fatores que levam, né, aí principalmente ao abandono do tratamento ou uma não adesão adequada, né, porque às vezes ele não abandona o tratamento, mas ele não medica da forma que você gostaria, tá? Principalmente o custo. Então, hoje a gente sabe também que alguns fármacos acabam tendo um custo muito elevado, e isso é algo que o tutor muitas vezes ele vai pesar na hora da compra do fármaco, né? Então, isso é algo que também deve ser conversado com o tutor quando você vai administrar. Se você já sabe que tal fármaco ele tem um custo elevado, isso tem que ser discutido antes, porque senão ele muitas vezes ele vai sair com aquela receita, quando ele chega no balcão ou quando ele vai fazer a manipulação, ele vê que aquilo é inviável e ele vai deixar de medicar, e às vezes só num próximo retorno é que você vai saber que esse paciente não foi medicado. O quanto esse fármaco também é acessível, né? Então, uma coisa que eu sempre passo quando eu faço a prescrição é já dizer os locais, né, em que ele vai ter o acesso ao fármaco, ou se eu estou fazendo uso de um fármaco manipulado, eu já coloco para ele aí quais as farmácias de indicação. Até porque a gente precisa, muitas vezes, quando a gente está falando de produtos manipulados, né, de uma farmácia de confiança, que a gente confia aí nos produtos utilizados por ela, né? Então, obviamente que se ele fizer em qualquer farmácia, isso pode prejudicar meu tratamento. Então, isso é algo que muitas vezes eu preciso deixar claro para o tutor. O número de fármacos, né? Então, isso é algo que eu sempre falo para os internos lá no Pompeia, né? Gato não pode tomar mais do que 3 fármacos ao dia, né? Então, às vezes vem lá para mim, tá tomando 5 medicações, mentira. Um tutor não está dando 5 medicações. E muitas vezes a medicação que ele deixa de dar não é por importância, né? Ele vai falar assim: ah, essa é menos importante, eu não vou dar. Ele não vai, ele vai deixar de administrar um fármaco muitas vezes pela facilidade, pela habilidade dele também administrar. Então, às vezes, aquele antimicrobiano que é essencial para um paciente, como ele é mais difícil de ser administrado, é esse que ele para. E às vezes aquele protetor gástrico, que talvez não tivesse nem necessidade desse paciente estar tomando, ele mantém. Por quê? Porque às vezes é mais palatável, traz tanta dificuldade para esse paciente, né? Então, às vezes ele vai virar e falar assim, esse eu vou manter porque esse é fácil de dar. E às vezes não era o fármaco essencial para esse paciente. Complexidade do regime de tratamento, né? Então, o quanto é complexo esse tratamento, o quanto é difícil para ele entender, né, o fluxo do tratamento. Então, é importante priorizar, ainda mais em gatos, em que a gente não vai conseguir fazer muitos fármacos ao mesmo tempo. Né? Então, quem tem gato sabe, você pega vai fazer uma medicação 2, 3 vezes ao dia, você não acha mais o gato. Né? Então, ele faz essa associação muito ruim, né, da terapia. A complexidade, então, é algo também que vai muitas vezes levar aí a uma baixa adesão. Então, a capacidade do tutor em administrar a medicação oral para o gato já é complicado,
tá? Porque muitos tutores de gatos, eles muitas vezes nem habituaram esse animal a uma contenção, eu digo amigável, né, cat friendly, nunca tiveram a orientação de um médico veterinário de que esse animal ele precisa se habituar à manipulação, né? Então isso gera grandes problemas para a gente. Tá? Quando a gente fala de estudos, então, isso aqui eu fiz um apanhado de diversos estudos, né? E muitos deles também tem numa revista que depois, quem quiser, eu posso mandar, né? Depois eu deixo o meu e-mail no final, que é uma revista para veterinários, né? Americana, em que ele coloca aqui que a adesão do proprietário ao regime ela aumenta de 21% para 79% quando a administração passa a ser uma vez ao dia. Esse estudo foi feito com otites em cães, né? Então a gente tem aí uma grande dificuldade. A administração via oral no cão, ela não é relatada como algo tão dificultoso para o tutor, porque o cão ele não tem tanta seletividade na hora que você administra, por exemplo, um comprimido na salsicha. Algo que não acontece para um gato, certo? Ele muitas vezes não vai criar aversão ao alimento, certo? O cão, ele não tem aquele hábito de mastigar como o gato. Ambos não mastigam, mas o gato ainda mastiga um pouco mais, certo? Então, essa facilidade para os tutores de cães, né, fazem com que medicações por via oral não sejam um problema, mas, por exemplo, medicações para otite, a gente tem uma baixíssima adesão de tratamento. Porque otite dói, muitas vezes o clínico também não se atenta a isso, certo? Medicar, fazer o uso de medicações tópicas exige uma contenção maior de cães e gatos, que o tutor muitas vezes também não tem conhecimento, tá? Então, quando a gente fala de adesão a tratamentos de otite, olha como ela é baixa, 21%, né? E quando você tem um fármaco que vai ser administrado pelo menos uma vez por dia, ela sobe para 79%. Então, pensar em usar fármacos que sejam uma vez ao dia, a 2 vezes ao dia, também é algo que é muito importante na hora da gente administrar medicações, tá? Então, ao invés de usar um antibiótico TID aí, né, a cada 8 horas, pensar em antibiótico terapia aí pelo menos a cada 12 horas, né? Isso também está relacionado, né, ao fato de que muitas pessoas, hoje tudo bem, a gente está em pandemia, muita gente em casa, certo? Mas muitas vezes as pessoas trabalham, né, e elas não têm condições, às vezes, de medicar inúmeras vezes por dia. A gente vê isso também em relação aos colírios, né, quando a gente tem alterações oftálmicas, às vezes para o tutor é um martírio ter que passar o colírio várias vezes por dia. Outra coisa que é importante para aumentar a adesão de tratamento são listas de verificação. Isso também te ajuda a identificar se esse tutor não está fazendo o tratamento de forma adequada. Porque quando a gente fala de comunicação clínica, gente, cuidado com essa coisa do tipo de questionar o tutor o por que você não está fazendo de forma ríspida, certo? Muitas vezes ele está tendo algumas dificuldades em que ele nem se sente à vontade de falar, porque muitas vezes a gente não deixa as pessoas falarem, né? A gente não deixa o tutor confortável para dizer. Então, com listas de verificação, você consegue verificar e ver se ele está tendo dificuldade. Muitas vezes você conversar com ele sobre isso de uma forma não tão impositiva, tá? Existem também vídeos explicativos na internet, então eu uso muito esses vídeos da American Association, né? Do tipo, olha, é assim que a gente medica um gato. Alguém alguma vez já te explicou que é assim que a gente medica um gato, né? Então mostra lá o vídeo na hora da consulta, né? Ou muitas vezes eu mesma medico o gato, né? Eu peço para ele trazer o comprimido, ou quando eu tenho uma amostra de comprimido, alguma coisa, eu mesma medico o gato, né? Abro a boca dele, né? Explico como abrir, tudo isso para que ele se sinta confortável. Eu tenho até tutor que fala assim: eu posso filmar você fazendo para depois eu ver em casa? Eu falo, pode filmar, né? Então, vídeos explicativos e listas de verificação também são muito importantes, tá? A maioria dos tutores, eles não expressam sua dificuldade, a não ser que você pergunte, tá? E, gente, uma coisa importante para adesão, além da comunicação, é apoio e empatia. Porque eu também tenho a minha gata, e a minha gata também não é fácil de medicar.
Tá? A minha gata foi super habituada à contenção, super habituada ao toque, porque desde filhote eu correlacionei isso, né, com algo positivo. Então, o cortar das unhas dela sempre com biscoito, mas ela não gosta de cortar unha. Mas ela sabe que terminando de cortar, ela ganha biscoito. Então, embora ela não goste, ela permite. E ao final, ela vai direto para o lugar onde fica o biscoito e fica ali esperando. Então, sempre gerar associações positivas para o gato, mesmo quando ele não gosta muito, porque às vezes ele não gosta muito, mas ele fala tudo bem, eu tolero porque depois vem algo muito positivo, né? Então, um biscoito, uma escovação, né? E isso é importante para o tutor. Tá? Por quê? Porque às vezes ele vai deixar de medicar o gato, porque esse gato começa a fugir dele, começa a se esconder. Né? E na relação do tutor, né, com o paciente, se começar a ter esse tipo de problema, ele sofre absurdamente. Né? Porque o que ele menos quer é o sofrimento desse animal, uma vez que ele também já está sofrendo, porque se esse animal precisa de medicação, ainda mais medicação crônica, é porque ele é um animal doente. Então ele já sofre pela doença do animal e agora ele começa a sofrer pela dificuldade de administrar o fármaco e ainda porque há um distanciamento da relação deles, porque o animal fica averso, né, à presença daquele tutor, porque ele fala, ele vai vir me pegar para medicar de novo, tá? Então isso vai distanciando muitas vezes a sua adesão a tratamento. Essas listas de verificação você pode fazer, né? Então, esse aqui é um trabalho do Clinicians Brief, que é uma revista para médicos veterinários gratuitas, disponível na internet, né? Essa aqui é de fevereiro de 2020, que ele fala como melhorar aí, né, a adesão dos tutores no regime de medicação. E ele faz aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é de uma medicação, de um tratamento oftálmico, em que ele faz como se fosse, né, a impressão aqui dos horários em que esse paciente vai administrar, né? E isso também ajuda o tutor, muitas vezes, a seguir o regime de tratamento de forma adequada, né? E você, muitas vezes, mandar mensagens de apoio, mensagens de feedback do tipo, como tá indo um tratamento? Você tá conseguindo medicar? Outro estudo que a gente vê aqui é um estudo, obviamente, em cães, né, falando também sobre a aderência, o comportamento de adesão aí dos tutores em doenças crônicas, como doenças urológicas, doenças cardiológicas e oncológicas. Então, são pacientes aí que têm quadros crônicos, né? E muitas vezes o que fez um tutor ele ser mais né, ter uma paciência maior para manter o tratamento, muitas vezes estava relacionado à visão que o proprietário tem do seu animal e os laços, né, o papel social desse paciente dentro da família. Então, obviamente que quanto maior o vínculo do tutor com esse animal, maior a chance dele aderir ao tratamento também. Mas em compensação, ele sofre. Né? Porque também quanto maior o vínculo que ele tem, né? Se o momento de administrar um fármaco for extremamente doloroso para esse paciente, para esse animal, para ele também isso passa a ser extremamente difícil, tá? Outro dado importante, como eu falei, é a compreensão do proprietário sobre a situação médica. Né? Que é o que a gente fala sobre a experiência da doença quando a gente fala de comunicação centrada na pessoa, que é um conceito hoje muito usado na medicina, certo? Então, esse tutor, ele precisa entender o que é a doença, entender as consequências da doença e as consequências desse animal não ser medicado adequadamente, tá? E, principalmente, a gente precisa gastar mais tempo aí quando a gente está conversando de doenças crônicas, que muitas vezes a manifestação clínica não é tão evidente. Então, quando a manifestação clínica não é tão evidente, a gente precisa perder mais tempo, né, para explicar para ele a importância, né, de tratar esse animal. A manutenção do estado de bem-estar, né, e se medicar é sofrido, para ele tá deixando de ter bem-estar, né, e aí ele vai ponderar administrar medicação ou não, principalmente se for um paciente assintomático. Então, se for um paciente que é doente,
mas que essa doença não gera manifestações clínicas tão evidentes para ele, ele vai ponderar não medicar se o uso da medicação trouxer algum estresse para esse paciente, tá? Ele vai ponderar não medicar, parar de medicar, tá? Esse é um estudo bem legal, né? Que é um estudo basicamente aqui de 2019, de fevereiro também, que ele fala sobre o comportamento, né, dos tutores em relação aos cães e gatos, certo? Aqui ele fala basicamente de gatos, tá? Nesse trabalho. Tem alguns trabalhos que são falando um pouco dos dois, mas ele fala do paralelo entre a criação de crianças. Então, você tem basicamente na criação parental, né, de pais e filhos, duas características muito importantes. Então, existem os pais que têm uma visão mais amável e livre durante a criação dos seus filhos, e existem um outro paradigma que está relacionado mais ao neuroticismo, né? Que são aqueles pais que são mais ansiosos em relação ao futuro dos filhos, então ele acaba meio que blindando essa criança ou sofrendo antecipadamente por qualquer coisa que a criança vá vivenciar, né? Então você tem dois paradigmas mais importantes aí nessa relação entre pais e filhos. E aí eles tentaram avaliar se na relação do tutor, né, de gato com o seu gato, se essa relação ela também acontece. E o que eu posso dizer para vocês é que toda vez que a gente tem uma relação de neuroticismo, que é uma relação mais ansiosa, né, a gente vê muito mais alterações comportamentais na criança. Então, é uma criança também mais ansiosa, uma criança que acaba sendo mais irritada, às vezes ela é mais agressiva e ela grita mais, né, por causa desse comportamento dos pais. O que não acontece, por exemplo, quando você tem uma relação mais solta, né? Não estou dizendo solta assim, totalmente livre, mas de respeitar um pouco mais a liberdade individual da criança, certo? E essas crianças costumam ser mais sociais, certo? E aí o que eles viram é que donos de gatos também costumam ter esse comportamento, ou eles vão para o neuroticismo, ou eles vão também para um comportamento um pouco mais livre. E que distúrbios comportamentais em felinos também muitas vezes estão associados ao quê? A tutores mais, né, um pouco mais ansiosos. Só que qual é o problema, gente? O problema é que quando a gente avalia o perfil de um tutor de gato, aí, 45% deles veem os gatos realmente como os filhos. Então, esse trabalho aqui, ele é bem verdade, né? Existe um comportamento na criação de animais semelhante ao que a gente vê na criação de filhos, certo? 48%, né, dos entrevistados, esse aqui é um estudo brasileiro, falou sobre os felinos entenderem também o humor dos donos, né? Ou seja, eles fazem bastante antropomorfismo em relação a esses animais, então eles também colocam sentimentos humanos em cima desses animais, né? A maioria dos tutores de gato, eles estão na área da saúde, negócios, empreendedores e criação, então eles têm um nível de entendimento elevado. Então, aquele estigma que a gente tem da Crazy Cat Lady, ele não existe mais, né? Da gateira fedida, que tem 500 gatos, solteira, louca, não existe mais isso, né? Hoje, os tutores de gatos, eles são, sim, solteiros ou divorciados, viúvos, ou casais jovens que ainda não têm filhos, ou casais que não pretendem ter filhos, certo? Mas que têm a visão do gato como filho, tá? Então, quando a gente fala de amabilidade versus neuroticismo, né, comparado aos tutores de cães, os tutores de cães, eles têm muito mais amabilidade do que neuroticismo. Os tutores de gato, eles são
eles também têm amabilidade, mas eles têm um comportamento neuroticismo alto, ou seja, né, só para a gente deixar claro o que seria o neuroticismo, é uma tendência a experimentar facilmente as emoções negativas antes do evento acontecer. Então, se você pegar um tutor de cão e dizer que você vai ter que medicar por 3 a 4 semanas, ele vai achar chato, mas ele talvez não comece a ter essa antecipação do problema. O tutor de gato vai. Né? O tutor de gato ele já vai ter aquele sentimento de que, ai meu Deus, ele não vai. Ele não vai ficar comigo, ele vai se esconder, ele vai salivar, ele antecipa já todos esses problemas na cabeça dele, né? Ele já fica extremamente incomodado, tá? Isso não é só com medicar, quando eu falo que eu vou ter que colher exames de sangue, ele também já antecipa. Por quê? Porque as experiências desse tutor de gato também sempre foram muito ruins no médico veterinário. Na hora de colher o sangue, na hora de fazer a consulta, na hora que prescreveram uma medicação mentolada para o gato, com uma palatabilidade péssima para o gato, e não avisaram que ele ia salivar, e às vezes aquele gato salivou, aquele gato vomitou, e aquele gato ficou às vezes até sem comer por causa disso. Então esse tutor, ele é um tutor muito parecido mesmo com o animal dele, né? Ele antecipa esse sofrimento, tá? E isso vai refletir também no comportamento do animal, porque se ele fica mais ansioso, a gente sabe que um gato criado dentro do neuroticismo é um gato que muitas vezes ele pode ter um comportamento até mais difícil mesmo na hora de medicar. Tá? Ele não vai ter um comportamento tão social quando ele tem uma criação mais baseada na amabilidade, tá? Isso quando a gente vê em estudos tanto em humanos quanto em animais. Outro estudo aqui falando, né, do Dog People versus Cat People, fala exatamente a mesma coisa que esse estudo anterior, né? Então, quando ele fala dos 5 comportamentos básicos, né, de personalidade, que a gente fala quando a gente quer estudar personalidade em humanos, a gente fala de extroversão, amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e o quanto essa pessoa tem abertura. Né? Então, essas são as principais 5 características que se avalia sobre a personalidade das pessoas na maioria desses estudos, né? E quando a gente vê o tutor de cão versus o tutor de gato, ele é mais extrovertido, ele é mais aberto, ele é mais amável, ele tem bem menos neuroticismo, né? Ele tem bastante também consciência, né? Então, assim, quando a gente compara o tutor do gato ele é mais restrito, ele é mais fechado, né? Ele precisa de mais conversa, ele precisa de mais empatia, ele precisa de acolhimento, porque ele tem essas características, tá? E aí aqui são os participantes do sexo masculino e do sexo feminino. E aí a gente vê que o neuroticismo é uma característica mais forte nas mulheres do que nos homens, né? Então a gente sabe, nós mulheres acabamos sendo mais ansiosas mesmo. E aí, né, como eu estava falando para vocês, esqueçam aquele paradigma do Crazy Cat Lady, tá? Esqueçam esse paradigma, porque isso é algo que a gente não vê mais, tá? Então a gente tem hoje muitos tutores assim do tipo que a gente fala cool, né? Pessoas jovens, pessoas aí dentro dos seus 30 anos, com 2, 3 gatos, e pessoas com um nível de educação que muitas vezes vai te questionar, tá? Ela vai te questionar em termos de necessidade de tratamento. Esse paper é um paper muito bom, porque ele é um paper de gatos, né, do Veterinary Record de 2017, né, em que ele falou sobre a dificuldade de administração via oral. O único viés que a gente tem aqui é que, na realidade, ele falou de várias medicações, não foi definida uma medicação específica, tá? São 46 gatos, se eu não me engano, mas teve pessoas que acabaram não aderindo ao questionário e etc, né? Então, acaba sendo um N baixo, né? Quando a gente fala de pesquisas na pesquisas relacionadas aí à opinião, geralmente a gente tem N's muito maiores, tá?
E outra coisa importante da gente lembrar, né, é que aqui, por exemplo, não foram medicações específicas para gatos. Então, entravam medicações de cães que podem ser administradas em gatos, medicações voltadas só para gato, né? Então, a palatabilidade desses fármacos muda muito, tá? Mas, de forma geral, eu acho que tem dados muito importantes aqui dessa pesquisa, né? Então, um dado que eu acho que é super importante da gente lembrar é que aqui, ó, né? Aqui a gente teve, como eu falei, vários tipos de medicação, né? Mas um quarto, né, dos fármacos foram perdidos, ou seja, um quarto das doses que esses pacientes precisavam tomar ali não aconteceu, tá? Então, 25% aí foi perdido de medicação, tá? Embora a maioria dos fármacos que demonstraram maior palatabilidade eram os fármacos realmente voltados para a espécie felina. A maioria dos tutores optou por quê? Optou por fármaco o quê? Comprimido. Porque a maioria dos tutores julgam, né, que fármacos por comprimido vão acabar sendo mais fáceis de administrar. Mas depende muito da palatabilidade do comprimido, porque muitas vezes o comprimido ele vai entrar ali em contato, né, com a garganta ali do gato, né, e ele vai soltar sabor. Então, nem sempre. E isso também está muito relacionado ao quanto esse gato é social e quanto esse gato foi acostumado também a ser manipulado. Né? Senão, talvez uma medicação via oral, porque nesse estudo, as medicações que tiveram maior facilidade de administração foram o quê? As medicações líquidas palatáveis para gato. Né? Mas quando pergunta para o tutor o que você prefere, líquido ou comprimido, muitas experiências dele com líquido foram ruins. Então ele já vai para o comprimido, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente prescreve medicações líquidas que não são para gato, que a palatabilidade é para cão. Se vocês forem ver no mercado, quantos produtos a gente tem, né, no mercado veterinário, né, que a palatabilidade ela foi testada para gato. Muitos estudos a palatabilidade é testada para cão. Né? Então, a gente às vezes tem um comprimido lá que é super palatável para um cão, mas já não tem a mesma palatabilidade para gato. E mesmo comprimidos palatáveis para gatos, nem sempre há uma boa aceitação, tá? Outro dado importante aqui é que eles colocam, na realidade, a gente precisa ter mais estudos de mais fármacos com alta palatabilidade para gatos, né? Então, feitos aí para gatos, tá? Só para a gente entender aqui, né? Aqui a gente coloca aqui, era baseado em concordo, não concordo nem discordo ou discordo, tá? E aí a gente vê, né? Você conseguiu dar todas as doses? Só 51% conseguiu dar todas as doses, certo? Teve salivação? Aqui, ó, 22%, né? Teve vômito, alguma coisa? Então, né? Durante a administração, então essas coisas levam a uma baixa adesão. Tá? Então, ser difícil de dar a medicação, né? Ter a salivação, ter tido o vômito, que às vezes é um comprimido tão pouco palatável, ou às vezes porque você deu algo líquido também, que às vezes leva, né? Forçar depois a ingestão hídrica e etc. Isso leva, às vezes, esse gato a vomitar, né? Então, são coisas que acabaram, que podem levar a uma baixa adesão. Opa, desculpa. Opa, passei aqui, tá? Nessa outra tabela que ele coloca, né, como que você administrou a medicação, a maioria deu como secão mesmo, comprimido, enfiando na goela, que é dry swallowing, né? 8 aqui dos tutores, eles deram misturado com a comida, né? E aqui 11 conseguiram colocar dentro de um biscoitinho, né? Existem, às vezes, também aqueles biscoitinhos para você colocar a medicação dentro, mas isso é muito relativo, né? Porque na dependência do tamanho também do comprimido, isso é difícil, tá? E aí, quando eles perguntaram, né, sobre
também o que esses tutores, não está aqui nesse quadro, mas o que esses tutores consideram importante na administração de fármacos para gatos. A maioria colocou, né, comprimidos pequenos, sem sabor ou palatáveis, líquidos palatáveis, pasta palatável. Então, assim, a palatabilidade foi algo que realmente foi colocada como importante pela maioria dos tutores, tá? Mesmo, né, alimentos palatáveis, só 2 gatos aceitaram como brinde. Né? Então, assim, falar, olha, ele vai aceitar como se fosse um biscoito. Não aconteceu, tá? Outro problema relacionado aí a essa história, né, do enfiar goela abaixo, é que a gente sabe, né, desde 2001, mas tem estudos até mais antigos que isso, né, que o trânsito, né, esofágico, né, é mais lento nos gatos, né, e quando você administra um fármaco, né, um comprimido, ele muitas vezes vai ficar parado, né, no esôfago desse paciente, levando, além de quadros de esofagite, a estenose esofágica cicatricial, na dependência do quanto você teve aí de esofagite nesse paciente, né? Não é raro isso acontecer, né? Não é algo que a gente vê frequente, mas também não é totalmente raro, tá? E a gente vê que muitos médicos veterinários não se preocupam com isso. Então, toda vez que administram, né, um comprimido, a gente tem que pedir para dar água ou alimento para que essa cápsula não fique parada, né? Existem outros dispositivos também, né, que ajudam a esses fármacos não ficarem em contato com a parede esofágica, que são cápsulas de gelatina e etc., que também podem ser usadas para revestir alguns medicamentos, ok? Outras particularidades aí que a gente vai ver dos gatos, né? Por que os gatos são mais difíceis de medicar? Todo mundo fala, mas por que gato é um inferno de medicar, né? Não é um inferno, a culpa é nossa. A gente não ensina ao tutor naquela primeira consulta que ele vem lá para vacinar, prescrever o vermífugo e etc., né? Como socializar esse animal, né? A fase de socialização mais esponja que a gente fala, né? Eu falo esponja porque é que nem criança, né? E criança forma a sua personalidade na primeira e segunda infância. O gato também. Não que ele não tenha capacidade de aprendizado ao longo da vida dele, mas a gente sabe que as experiências positivas ali na primeira e a segunda infância vão ser cruciais para esse gato ser um animal social, um animal que permite manipulação. E muitas vezes esses tutores, eles não foram orientados quanto a isso. Eles não foram orientados em que você deve manipular as patas desse animal de forma positiva, manipular a boca desse animal de forma positiva, né? Que você deve pegar no colo, que você deve fazer carinho, sempre de forma positiva e sempre também respeitando, né, o momento do gato, né, que é o que eu falo para meus filhos, aquele momento em que ela tá ali deitada dormindo, não é o momento de ir lá pegar ela no colo e ficar enchendo ela de beijo porque ela tá dormindo, respeita o gato, né, mas aquele momento em que ele te procura é o melhor momento para você estimular positivamente ao toque, certo? De que o toque é bom, de que o toque tem, né, uma memória positiva, tá? Então, a gente tem aí uma natureza já discriminatória em relação ao gato, né? E o gato, ele é muito mais sensível no paladar e olfativamente em relação aí aos fármacos, né? Então, menos de 50% dos gatos podem aceitar comprimidos mesmo quando palatáveis. Então, isso já é uma característica individual, tá? Então, por isso que a gente tem que prezar muito, né, na hora de fazer qualquer tipo de formulação ou qualquer tipo de prescrição para gato. Eles estão menos acostumados a serem contidos, até pela baixa pressão de seleção de criação que a gente fez ao longo dos anos, né? Então a gente fala assim, o gato é um animal doméstico, ele é um animal domesticado, né? Porque a gente tem total controle sobre também a reprodução da espécie, né? E ele forma animais híbridos aí, né? Se ele cruzar com outros gatos selvagens, então ele é considerado um animal domesticado, ele tem geneticamente
mudanças aí do seu DNA que o tornam uma espécie, que é o Felis catus, né? Desculpa. Então, ele é um animal domesticado, certo? Mas a pressão de seleção de domesticação do gato permitiu que ele mantivesse, né? E que ele mantenha até hoje, se Deus quiser que ele continue mantendo suas características selvagens, né? Então, por ele manter muito das suas características selvagens, contenção é algo que não é agradável para ele, né? Por quê? Porque ele se sente como uma presa. Ele é um carnívoro, mas de topo de cadeia alimentar, mas ele é um pequeno carnívoro. Então, o tempo todo ele tem na cabeça dele que ele é presa. Então, quando ele é contido, ele tem uma reação muito de luta e fuga, né? Porque é assim que ele se sente na natureza. Esse período de socialização ele é mais curto comparado aos cães, né? Então, isso também dificulta, porque muitas vezes quando esses animais vêm para a gente para vacinar, vem tardiamente, né? Então, aí aquela fase mais importante da socialização, dos reforços positivos, muitas vezes ela passou, né? Então, ele vai aprender, mas a gente vai precisar o quê? Né, fazer um pouco mais de esforço, né, um pouco mais de cuidado para o aprendizado ser eficiente. E lembrar, gente, que não é aquela coisa assim, aprendeu, não preciso mais reforçar positivamente. Não, a gente sempre tem que manter reforço positivo, tá? A aceitabilidade de livres escolhas dos gatos é inferior à de cães, certo? Como a gente já falou ali em cima. Então, a gente precisa trabalhar isso nas consultas, tá? E palatabilidade, como eu falei, é algo importante aí para o gato. Então, como a gente disse, né, os gatos também mastigam um pouquinho mais comparado aos cães, então a salsicha não funciona. O odor para eles é algo que eles sentem muito rápido, né? O cão, se dá alguma coisa para ele comer, ele tem aquela ansiedade do abocanhar, né? O gato, tirando alguns gatos mais ansiosos, que vêm às vezes de abrigo, em que às vezes ou ele comia ou ele não tinha mais comida, certo? Mas não é um comportamento comum dos gatos. Então, quando você põe um alimento, ele primeiro cheira, ele inspeciona, depois ele põe na boca, aí ele sente o paladar, aí ele sente também muitas vezes textura daquele alimento para daí depois ele comer. Certo? Então, quando um animal está doente, existe também o que a gente chama de hipogeusia e hiposmia, que são alterações também comuns aí do paladar e do olfato. Tá? Que podem fazer com que ele fique menos exigente, facilitando às vezes a administração de um fármaco, porque às vezes ele não está sentindo adequadamente o sabor daquilo, mas na maioria das vezes a hipogeusia e hiposmia ela já leva à disorexia. E aí você ainda está forçando medicações que a palatabilidade não é boa para ele. Então, isso muitas vezes ainda leva ele também a manter uma ingestão alimentar inadequada, tá? Gatos são altamente responsíveis aos aminoácidos, ou seja, né, as papilas ali gustativas deles estão muito adaptadas à carne, né? Então, carne, fígado, peixe, levedura de cerveja, extratos de leveduras, laticínios e umidade também favorece uma maior palatabilidade para gatos. Naquele trabalho ainda do Veterinário Record, mostrando para vocês mais uma vez o quanto é importante a gente falar, né, de adesão, né? A gente vê aqui, ó, qual foi o principal problema relacionado ao medicamento ou à administração do medicamento para o seu gato, né? Então, foram 41 de 46 respostas, o gosto ruim da droga. Então, 11 tutores falaram, gosto ruim da droga foi o meu principal problema, tá? Dividir um comprimido, tutores também parece fácil, mas às vezes eles não têm essa facilidade e há muita perda de fármaco nisso. O tamanho do comprimido, né? Então, isso é algo que eu sempre converso com a indústria farmacêutica, né? Principalmente quando a gente está falando daqueles suplementos alimentares, quando a gente está falando principalmente também de medicações, por exemplo, para osteoartrite, né? Então, condroitina, essas coisas, às vezes, gente, vem um comprimido que você fala, meu, eu não administro isso, é um comprimido enorme, não dá para dar para um gato, né?
As seringas para administrar, às vezes eles acham difícil, então é importante também ser uma seringa de fácil administração, né? O gato não ter tomado voluntariamente, o dono ter que forçar, isso é algo que mexe com eles, né? O medicamento ter causado salivação e outros efeitos colaterais, tá? E por que você não deu todas as doses? A mesma coisa. A maioria teve efeitos adversos ou efeitos comportamentais do gato. O gato cuspiu, o gato vomitou, salivou, resistiu, né? Então, tudo isso para eles é motivo, muitas vezes, para administrar de forma errônea as medicações. Como a gente falou, as formulações líquidas flavorizadas e as empastas acabam sendo muito mais palatáveis do que comprimidos convencionais, então é uma opção terapêutica boa, tá? Porque as falhas, muitas vezes, de administração são pelo gosto ruim e os tutores consideram isso muito importante, tá? E como eu falei para vocês, né? Curiosamente, eles preferem um comprimido, né? Embora o animal tenha aceitado melhor pasta e líquido, né? Mas por que eles preferem o comprimido? Porque eles têm experiências ruins com a administração de líquido, principalmente relacionado a líquidos com baixa palatabilidade. Um líquido não palatável, pasta não palatável, às vezes vai ser muito pior mesmo do que você enfiar um comprimido goela abaixo, né? Então, falando um pouquinho das possibilidades que a gente tem, então, cápsulas e comprimidos, líquido, pasta ou transdérmico, né? As pessoas têm uma ideia muito errada dos transdérmicos. Ah, para gato faz transdérmico, não precisa. Gente, temos muitos problemas com medicação transdérmica. Por exemplo, para mim, quando o tutor vem falar para mim, não dá para fazer transdérmico, eu falo, não, né? Eu deixo o transdérmico assim para realmente a última da última opção, tá? A gente vai falar por quê. Comprimidos e cápsulas, a gente tem uma maior dificuldade do tutor em administrar, abrir boca, principalmente se for um animal com poucas experiências sociais, tá? A palatabilidade também é um problema, porque muitas vezes são comprimidos para cães, comprimidos para gatos costumam ter uma palatabilidade melhor, né, e serem menores, mas a gente tem poucas coisas no mercado realmente voltadas só para o gato, né, isso está mudando, tá? Existe a possibilidade, né, eu faço isso bastante com, por exemplo, Vonal, essas medicações que às vezes fazem o gato salivar muito, né, usar cápsulas de gelatina, né? Então, a Coprivete, ela tem a Vetcaps, né? Tem que ser pequena, porque também se for muito grande ele vai achar difícil de administrar, mas essas cápsulas de gelatina, o que que elas são? Né? Elas são revestimentos para você colocar o comprimido dentro, né? Você reveste, é revestida, então o que que vai acontecer? Não vai ter aí a exposição dali do sabor na hora de administrar o fármaco, tá? E é o que eu falo para vocês, sempre administrar água depois, né, para não ficar nunca nada parado no esôfago e não coloquem no alimento, né? Embora mesmo a Associação de Medicina Felina falando, você pode misturar, misture apenas se for um fármaco palatável para o seu gato, tá? Porque se for um fármaco não palatável, vai gerar aversão ao alimento, tá? Líquidos, o lado só dá para usar líquido se houver palatabilidade exclusiva para gatos, tá? Então, tem fármacos que, às vezes, as indústrias farmacêuticas falam, não, é para cão, mas dá para usar para gato, e muitas vezes eu falo, olha, querida, não dá, o gato espumou 3 litros lá e não dá, tá? Então, às vezes, quando a gente quer fazer formulação líquida, eu faço sempre manipuladas líquidas, né? Se não for um fármaco que tenha realmente estudos de palatabilidade para gato, um fármaco comercial, então tem que aviar, né? E alguns fármacos, eles podem não ser tão estáveis na formulação líquida, né? Porque na formulação líquida, muitas vezes, por exemplo, a gabapentina, ela tem uma estabilidade bem menor quando você mantém ela na forma líquida. Então, você precisa refazer a cada 15 dias. Isso é complicado para o tutor, certo? Agora, por exemplo, no comprimido, ela dura mais tempo, né? Numa pasta, ela dura mais tempo, né? Então, isso, às vezes, é um limitante para o tutor. A cada 15 dias tem que fazer
um novo frasco, certo? Tá? O volume, mesmo assim, ele tem que ser pequeno, menos de 2 ml. Eu diria para vocês que eu costumo manipular assim 1 ml. Se tiver que passar disso, já não é uma opção para mim líquido, tá? Mais de 1 ml eu já acho ruim para gato, tá? E existe também o lado da aversão, né? Eles não gostam de nada que você fique lá forçando, mesmo que seja na forma líquida, tá? Mesmo que seja palatável, né? Tem um pouco do comportamento individual do gato. Aí tem que olhar gato a gato. A via transdérmica, né, gente? A via transdérmica, a gente tem pouquíssimas informações sobre eficácia e segurança. Tem muitos estudos em humanos, mas em veterinário a gente tem poucos, tá? Então, tem diversos fatores que eles influenciam na absorção do fármaco, né? Então, a espessura e pH da pele, a untuosidade, a integridade do extrato córneo, o fluxo sanguíneo da região em que você vai passar esse gel transdérmico, né? E tem os fatores relacionados também ao fármaco, né? Então, o peso molecular influencia, a ionização, o veículo que vai ser utilizado, né? A gente tem dados muito limitados de disponibilidade, né? De biodisponibilidade, mas muitos fármacos que o pessoal adora prescrever por via transdérmicas, a gente já tem estudos em que não há uma boa disponibilidade. Então, por exemplo, gabapentina, buspirona, fluoxetina, amitriptilina, amlodipina, são fármacos que a gente tem estudos demonstrando que a via transdérmica não é uma via de primeira escolha, tá? Porque a gente tem alteração aí da disponibilidade do fármaco, tá? Então, por exemplo, principalmente se você tem um gato estressado, você fala, eu vou prescrever, sei lá, uma buspirona para ele, amitriptilina, eu vou usar então a via transdérmica para não estressar. Mas a gente tem vários estudos já demonstrando que a biodisponibilidade não é boa, tá? Então, talvez aí você tenha que trabalhar com um tutor, né? Ainda mais porque é um animal sob estresse, né? Outras formas de administração desse fármaco, né? Ou também fazer, né, o trabalho de socialização desse gato para que ele também faça um reforço positivo da hora de ser medicado, tá? Então, eu preciso muitas vezes trabalhar isso quando a gente tem pacientes, por exemplo, com Pandoro, tá? Que tem problemas, às vezes, comportamentais, que precisam fazer não só, né, a terapia comportamental, mas às vezes também o uso desse tipo de medicação. O lado positivo dos transdérmicos é que, por exemplo, o metimazol, que tem vários estudos mostrando que a via transdérmica é uma via possível, tá? Ele tem aí um lado positivo que é ter menor quadros gastrointestinais associados ao fármaco, tá? O fentanil também tem diversos estudos quanto ao uso transdérmico, né? Ou seja, esses dois fármacos são fármacos que a gente sabe que tem aí uma boa disponibilidade por via transdérmica. E as medicações em pasta, né? As medicações em pastas, a gente tem aí uma grande gama de fármacos que já foram testados em pasta, né? Quanto à sua biodisponibilidade, quanto à segurança. O lado positivo da medicação em pasta é que ela tem palatabilizante, então vai mascarar tanto o odor quanto o sabor. Permite também uma dupla formulação, então tem gente que acha que isso só é possível em cápsula, de manipular mais de um fármaco, não, né? Permite muitas vezes também a associação de fármaco. Tem um nível de estresse muito menor na hora de administrar, comparado aí ao comprimido, tá? Incorpora o princípio ativo, então ela é também uma boa opção para a gente usar, né? Para os pacientes felinos. Eu botei um vídeo aqui que é da própria Coprvet, mostrando a administração, né, em pasta, certo? Do produto. Eu só vou fazer um adendo desse vídeo, tá? Mas a adesão ao tratamento, gente, é o mais importante, né? Então, independente aqui de eu estar falando do uso da medicação em pasta, né, a gente precisa lembrar que é preciso conversar e lembrar que cada gato é um gato, né? Então, pode ser que tenha um gato aí super acostumado com medicação em comprimido, mas a grande maioria é uma crença do tutor que a administração em comprimido vai ser mais fácil, e não necessariamente ela é.
tá? Existem tutores totalmente treinados para isso, mas existem tutores totalmente inseguros na administração de fármaco, tá? E a administração em pasta, ela acaba sendo bem fácil, né? E muitos gatos, pela aceitabilidade, vão acabar... Opa! Ixi, não tá indo o vídeo aqui. Ah, foi. Peraí. Vão acabar, né, aceitando aí isso como uma opção. Só tenho uma crítica a esse filme: não segurem o gato dessa maneira. Não precisa segurar o gato dessa maneira para administração, tá? A gente não segura mais pelo cangote em hipótese alguma, tá? Mas a gente vê, ó, que na realidade o gato é mais difícil dele aceitar, mas depois que você dá e aí ele dá aquela lambidinha, ele costuma ter né, uma aceitação melhor, né? Sempre importante depois um reforço positivo da medicação. Puxa, mas ele aceitou, mesmo assim eu preciso fazer um reforço positivo? Sempre um reforço positivo. O carinho, o afago, a escovação, o brinquedo, o biscoito, algo que seja realmente positivo para esse gato, tá? Isso é importante de ser feito, tá bom? Então, eu deixo aqui, ó, os meus contatos e quem tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui no chat, pode ficar à vontade. A mitarzapina, a gente não tem muitos estudos sobre a via transdérmica da mitarzapina, tá? Na realidade, a maioria dos fármacos antidepressivos, né, porque a mitarzapina ela é um antidepressivo, eles não têm boa biodisponibilidade via transdérmica, tá? Eu não aconselho o uso da via transdérmica, né? Então é melhor fazer a manipulação em pasta ou a manipulação em comprimido, tá? Mas eu vou ser bem sincera com vocês, eu sou bem reticente com a via transdérmica, porque outro problema que eu vejo associado à via transdérmica é a irritação cutânea, tá? Eu já tive vários gatos, inclusive a minha gata, né, há anos atrás, eu fui fazer a administração transdérmica nela, porque o meu marido quis, porque eu não queria não, né? Mas ele era super, não quero medicar. E aí ele quis fazer a transdérmica e ela teve bastante reação dérmica. Tive um gato no Pompeia com uma otite horrorosa, né? Porque na hora de administrar caiu também dentro do conduto aditivo e irritou bastante o conduto aditivo desse gato, tá? Então, assim, eu sinceramente não sou muito fã da via transdérmica, tá? Sim, nutracêuticos em pasta, né? Gosto também bastante. Também faço bastantes nutracêuticos em pasta, por exemplo, para cistite intersticial felina, tipo triptofano, coisas mais, né, para ajudar a acalmar e de repente não ter que usar uma medicação. Como fluoxetina ou buspirona, né? Assim, a gente sempre tenta ir pela linha comportamental, né? E sempre tenta evitar que esse animal tenha também que ser medicado cronicamente, porque o tutor sofre com as medicações crônicas. Eu não posso dizer para vocês que o tutor de felino não vai sofrer, ele sofre, né? Principalmente quando é quadro crônico. Sabor carne, né? Carne, frango, as pessoas têm aquela coisa de achar que o gato gosta mais de peixe. Não, o gato gosta de carne, tá? Carne e frango são os principais sabores que eles gostam, tá? Eles gostam da azeitona? Aí pode ser também algumas experiências aí individuais de vocês, né? Eu na realidade, geralmente já peço para fazer sabor carne ou pedir também para o tutor. Às vezes existem formulações que eles conseguem dar amostra, né, para ver qual é a aceitabilidade maior do gato, né? Porque também vai ter aquele gato, que nem eu tenho um monte de tutor que fala para mim, meu gato adora leite condensado. Então, né, o doce não é algo que é atrativo para gatos, mas existem gatos que a experiência do doce vai ser diferente para ele, né? E ele gosta, ok, né? Exato, então tem gatos que gostam do leite condensado, exatamente, tem gatos que gostam do sabor adocicado, né?
Exato, tá? Mas a maioria dos animais, dos gatos, não gosta, né? Mas a gente não sabe qual é a percepção do doce para esse gato. Porque em termos de papila gustativa, a gente sabe que ele não sente, por exemplo, o gosto de um leite condensado como a gente sente. Mas às vezes a percepção dele é uma percepção atrativa, não é para todo gato. Né? Que nem eu tô falando, a gente geralmente manipula sabor carne e sabor frango, né? Mas às vezes vai ter gato que não aceita bem o sabor frango e vai preferir um sabor peixe, como vocês falaram, sabor azeitona. Então, às vezes também tem essa coisa individual de cada paciente. Sim, sim, exato. É. Oi? Curcumina, dá para fazer em pasta? Aí já não sei te dizer. Não sei se o pessoal aqui quer abrir para falar, porque assim, eu não sou farmacêutica, né? Então, muitas vezes, Thelma, o que eu vou te dizer é que quando eu tenho dúvida se algum fármaco ele vai ter problema na administração, eu ligo para a farmácia e pergunto. Por quê? Porque a gente não tem, às vezes, isso disponível, por exemplo, de fácil acesso, né? E a indústria farmacêutica, muitas vezes, ela tem esse tipo de informação. Então, eu, por exemplo, quando eu tenho dúvida, tanto na associação, no mesmo produto, né? Então, eu quero associar 2 fármacos nesse produto para facilitar a administração, para o tutor só ter que administrar, né, uma vez. Eu ligo para a farmácia e pergunto, tá? Porque realmente eu não sou farmacologista, né? Então eu vou ter as mesmas dúvidas que vocês. Mas por isso que é importante trabalhar com uma farmácia de manipulação de confiança, né? Porque você tem esse respaldo, né? Da qualidade do produto e também esse respaldo de que muitas dúvidas surgem para a gente e isso é normal de acontecer. Aí eu não sei se o pessoal aqui da Coopervet quer falar sobre alguma coisa relacionada à manipulação. Rogério, tem sim, né? A própria Coopervet, ela tem um portfólio em que eles te colocam, né, quais os fármacos podem ser administrados, quais estudos tem para todos os fármacos, né? Então você pode solicitar para eles e eles te mandam esses portfólios já estabelecido, né? O que você pode manipular em pasta, líquido, o que é estável, o que não é estável, tá? Obrigada. Mais alguém? Tem perguntas? Imagina. Rogério, é o Rogério Senes que está falando? Meu aluno? Ah, você! Deve ter alguns alunos aí, o pessoal fez propaganda. Obrigada. Juscelene também, a Juscelene é minha aluna também, não é? Ai, obrigada, pessoal. Não sei se o pessoal da Coopervet quer falar alguma coisa? Não? Doutora Camila, Oi. vim mesmo para agradecer a sua participação por esse conhecimento todo, né, que nos passou e a sua disponibilidade também, né, em poder fazer essa grande parceria com a gente. A gente Imagina, obrigada agradece, a muito vocês. obrigada mesmo. E Obrigada. qualquer coisa, estamos à disposição, tá? Qualquer dúvida também, se alguém tiver, pode entrar em contato com a Coopervet, que estaremos lá à disposição de todo mundo, tá bom? Tá. E eu deixo aqui também o meu e-mail também, quem quiser o PDF da aula, eu também mando, tá bom? Então, obrigada, viu, gente? Boa noite para todos vocês. Obrigada mais uma vez, viu, doutora? Obrigada. E obrigado, meus alunos que estão aqui me assistindo. Obrigadão. Tchau, gente.